em mais essa noite que se irradia em paz e harmonia. Iniciamos a abençoada tarefa do SOS à distância. Que a bondade de Jesus nos acolha em sua seara de amor e trabalho fraterno, abençoando a todos. Amado Jesus, abençoa-nos para abençoarmos em seu nome. Guarda-nos na tua paz. Permita que a pátria brasileira, que tem nas suas fronteiras geográficas o formato de coração, que ela seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Que daqui, de cada coração, irradie a paz que o mundo necessita para a vivência dos ensinamentos do amado Mestre Jesus. Guarda-nos no teu caminho para que possamos, seguindo as lições do Evangelho, sendo nós, em nosso lar, o exemplo vivo de aceitação da vida em família, que possamos todos sermos intérpretes de todos os ensinamentos recebidos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Que cada criaturinha que aguarda a intercessão da equipe médica de Dr. Bezerra de Menezes possa sentir a capacidade de orar com a convicção que é feita da certeza que Jesus é o médico divino que nos abençoa e nos protege. Guarda-nos, Pai amantíssimo, na tua paz, para que possamos orar com o Mestre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, que assim seja. Amados irmãos, companheiros da tarefa de auxílio à distância, muito boa noite, mas boa noite mesmo, na graça de Jesus. Que o Cristo amado possa nos auxiliar nesta noite de trabalho, onde tantos corações aguardam ansiosamente por esta abençoada tarefa, que é a tarefa da redenção de todos nós. Nesta noite de paz e de amor, meus irmãos, nós temos por reflexão a lição de número 72 do livro Vinha de Luz, de autoria espiritual de Emmanuel, pela lavra mediúnica do sempre abençoado e querido Francisco Cândido Xavier. Lição número 72. Esta lição tem como título Não às Palavras. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola dirigida ao povo da cidade de Corinto, no capítulo 4, verso 19, nos diz o seguinte:
Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. E a esse respeito, o grande benfeitor Emmanuel tece considerações que leremos na totalidade. E o nobre mentor começa dizendo o seguinte: Cristo e seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais visíveis ao mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muita vez, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante essa conceituação desta natureza. Ocorre que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo. Usar a enxada do esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão o objeto das atenções do Mestre Jesus em todos os tempos, mesmo porque o Verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, aliás, mas, na verdade, por isso mesmo, sublimada e eterna. Esta lição do nobre benfeitor Emmanuel, meus irmãos, deixa bem claro a profundidade do ensinamento do apóstolo Paulo quando ele fala ao povo de Corinto, no início desta epístola, esclarecendo a respeito da finalidade do verbo, distinguindo a sabedoria humana da sabedoria divina, porque nós não podemos nos esquecer que Corinto é uma cidade portuária, era uma cidade difícil, como continua sendo até hoje, até por ser uma rota de comércio. É um local onde vícios e virtudes se misturam com grande facilidade. Entretanto, o apóstolo Paulo logrou uma grande receptividade entre os irmãos de Corinto. E ele diz que vai ao encontro deles com a permissão de Jesus para ensinar-lhes a palavra da virtude e não a palavra que incha, que insufla a vaidade. O verbo, meus irmãos, é realmente um instrumento sagrado para a divulgação de uma mensagem. E quanto mais este verbo for singelo, claro, simples e objetivo, destituído de todo e qualquer prurido de vaidade ou de presunção humana, este verbo terá a aderência de Jesus e a adesão dos bons espíritos, desses encarregados de cristianizar a humanidade, que são verdadeiros missionários de Jesus.
Claro que o Cristo e os seus mensageiros, eles vêm ao encontro de todo aquele que quer aprender, de todo aquele que quer melhorar, para conhecer as palavras dos que vivem não na falsa concepção do destino, mas sim na valorização da vida. Lógico, meus irmãos, que as obras são muito importantes. As obras externas, elas têm o seu valor no contexto do mundo. O próprio Celsian mesmo, a nossa casa de trabalho, é um exemplo disto. Uma obra que se ergueu pelo amor de alguns corações e que hoje é o que é. Entretanto, meus irmãos, esta obra só existe e sobrevive com toda a sua potência porque ela está fundamentada nas bases indestrutíveis do Evangelho de Jesus. E isto é o que realmente interessa. Emmanuel se refere hoje às pessoas com faculdades orgânicas menos favorecidas, cegos, mudos, surdos e coxos, que talvez possam até se sentir um pouco desmerecidos diante desta lição. Entretanto, quantos exemplos a vida nos tem dado de criaturas desprovidas de faculdades orgânicas, mas profundamente enriquecidas nas faculdades da alma, sublimando a deficiência física com a compreensão das grandes verdades da vida. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo, nesta noite, ele vem ao nosso encontro para felicitar a possibilidade da vontade humana ser colocada a serviço do bem. A vontade é um instrumento de grande valor. A enxada do esforço para estabelecer a harmonia no coração. E quando a vontade é direcionada para o esforço, ela realiza verdadeiros milagres, porque ela faz uma verdadeira revolução de amor no coração das criaturas. Claro, meus irmãos, que as palavras de todos aqueles que não se deixam levar pelo personalismo terão a preferência de Jesus em todos os tempos, porque o verbo é uma força sagrada, uma força que esclarece, uma força que edifica, uma força que enobrece. Portanto, fica bem claro que antes das obras externas, as obras íntimas, as obras que precisam ser desenvolvidas portas adentro do coração, são essas que favorecem, são essas que dão resultado, ainda que sejam doloridas, ainda que tragam suor e lágrimas, mas são obras eternas e definitivas. Portanto, que digamos não às palavras inchadas de orgulho e de vaidade, para dizermos sim às palavras simples e singelas, fomentadoras da evolução espiritual das criaturas humanas. E que Jesus nos abençoe nesta noite de paz e de amor. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Companheiros queridos, como é bom
estarmos reunidos em nome de Jesus, para primeiramente agradecer pela bênção da nossa vida e pela oportunidade abençoada que temos de participar desta tarefa, socorrendo e amparando dos céus, Centro Espírita, obreiros do Senhor, suplicando o alívio das enfermidades morais e espirituais, e até mesmo físicas, pois sabemos que a saúde da alma reflete na saúde do físico. Suplicamos a Ti, Jesus, acalme nossas emoções e pensamentos de tristeza e mágoa, para que a bondade, o perdão, a fé e a esperança possam direcionar nossas atitudes para um conviver mais feliz, com mais sabedoria e alegria. Cura-nos do orgulho e da vaidade, para que nossas atitudes e palavras sejam sempre amorosas, simples, solidárias e fraternas, envolvendo corações enfermos, necessitados de socorro e amparo, muitos acamados e outros desamparados. Que a prece diária e a prática do Evangelho no lar possam ser os indicadores para um recomeço feliz. Permita, Jesus, que a sua luz ilumine o nosso lar, permitindo-nos viver num ambiente familiar feliz, mais alegre, com mais amor, compreensão e sabedoria. Que o seu amor, Jesus, nos fortaleça sempre, para que possamos vencer nossas barreiras físicas e espirituais e continuarmos aprendendo a servir na sua seara de paz, luz e entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o seu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com seu manto divino. Pai amado, no tempo tudo passa. O sol ardente se esconde, a maré escassa, a lua surge ao longe. Flores se abrem, espinhos fenecem, ventos a tudo transformam. Pássaros formam ninhos, águas escorrem fazendo burburinho. É da vida do homem o eterno recomeçar. Faz parte da natureza tudo renovar. No plano do espírito também é assim.
nascer, crescer, morrer e depois reencarnar. O tempo a tudo prepara, o tempo a tudo acoberta. Até o saber da inexistência da morte, para quem está vivo, é uma descoberta. Por isso, alma querida, abranda o choro que te envolve. Deixa passar o tempo, que abranda e dissolve os dissabores de hoje, os dissabores de ontem também, para que no transcorrer do tempo possamos sempre ir além. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Salve Maria, Mãe do Nazareno, Mãe do Redentor, roga a Deus por nós em teu louvor e pede a Deus também assim bênçãos, paz e amor sem fim para os que padecem, grande dor. Salve Maria, salve Maria, Maria, salve, ó Mãe Santíssima, salve, ó Mãe Puríssima, luz do eterno bem, rogai por nós, roga a Deus por nós, por todos nós. Amém. Amados irmãos, mais uma vez nos encontramos em noite de trabalho e principalmente de aprendizado. E a vida sempre se constitui num verdadeiro aprendizado para todos os filhos de Deus. E nestas lições que a vida nos dá, o retrato de Nossa Senhora aparece vivo no coração de todos os filhos de Deus. Maria é o exemplo da humildade. Maria é o retrato da hospitalidade. Maria é a fulguração da solidariedade humana. Maria é o brilho dos mais santos ideais. Mãe de Jesus e Mãe nossa, neste momento, os nossos emocionados corações se aproximam da Senhora com toda a deferência e ainda, apesar da nossa pequenez e das grandes limitações que nos caracterizam, mesmo assim, Divina Senhora, ousamos nos aproximar de vosso excelso coração para expressar a nossa emoção profunda pela maternidade da Senhora e por toda a vossa solicitude, acolhendo a grande humanidade imperfeita, sem distinção de raça, de cor,
de nacionalidade, de condição social, intelectual ou econômica. Ó Divina Senhora, aqui estamos mais uma vez voltados ao vosso maternal coração, que se desdobra atendendo a todos nós, nas mais profundas regiões de inferioridade, de dor e de desespero. Lá está o coração da Senhora, ó Divina Senhora de Belém, ó Virgem do Carmelo. Lá se encontra a Senhora, se desdobrando nas múltiplas viagens do céu para a terra e da terra para o céu. Por esta razão, nos sentimos hoje, Mãe querida, agraciados pelo vosso santo coração. E mais uma vez rogamos vênia para que a Senhora possa continuar advogando a nossa causa, conduzindo-nos ao coração do vosso amado Filho, o nosso Mestre Jesus. A Senhora, em nenhum momento da vossa caminhada, pediu atenção exclusiva, muito pelo contrário. A Senhora compartilhou com todos nós o vosso Filho, e sempre colocando Jesus, o vosso Jesus, como móvel de todas as atenções e desejos humanos, porque a Senhora, melhor do que ninguém, guardou tudo no coração, principalmente os ensinamentos do vosso Filho bem-amado. É por isso que hoje a Senhora se desdobra em tarefa de socorro. É por isso que hoje a Senhora sorri agradecida, resgatando almas impetuosas, resgatando corações endurecidos, resgatando filhos renitentes e restituindo-os ao grande rebanho do vosso Filho Jesus. Por isso hoje a Senhora sorri agradecida em meio às nossas desgraças e imperfeições. E só nos cabe, Mãe querida, mais uma vez, ajoelhar diante de vosso excelso coração, para fazermos uma rogativa e também para agradecermos, porque hoje a Senhora nos permite dialogar com a Senhora da seguinte forma: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa volta ao verdadeiro lar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Escuta, meu irmão, esta mensagem que o Mestre envia com amor. É luz iluminando tua romagem pelos caminhos da dor. Perdoa quem te ofende e calunia. Esquece todo o mal e encontrarás alegria. Perdoar sem por humilhação é ter Jesus no coração. Perdoa com sinceridade e encontrarás felicidade. Transforma o ódio em amor, o espinho em perfumada flor. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando.
nós admiramos quando o orador cita trechos do Evangelho e memoriza as questões do Livro dos Espíritos. Aplaudimos. Estará ele mais próximo do reino de Deus? Amigos espirituais nos alertam que palavras não bastam. Necessário é o esforço pessoal para vivenciá-las, aplicando os ensinamentos divinos na sua trajetória de vida. O apóstolo Paulo, em carta para os seus discípulos, orientava: vede como andais, não como nécios, mas como sábios, utilizando o tempo de forma intencional e produtiva, aproveitando as oportunidades para o bem, servindo a Deus e ao próximo, praticando obras que o Pai preparou, ao invés de desperdiçá-lo em coisas vãs ou nos próprios desejos. A construção íntima de sabedoria e de amor é o roteiro celeste para a iluminação de consciência que, adquirindo virtudes, edificará obras para o próprio espírito. Contudo, toda prática edificante exige da criatura esforço iluminativo. Somente o trabalho, o sacrifício, os obstáculos, como elementos de programação e autossuperação, constituem a grandeza do espírito para a sua entrada no reino de Deus. Juntais tesouros nos céus, afirmou Jesus. Que o Mestre nos abençoe para dilatarmos valores no bem, agora e sempre. Que assim seja. Um passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que sempre sou, recordo que ele me ensinou uma canção feliz. Eu vivo a vida cantando, ai Lili, ai Lô. Por isso sempre contente estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz ai Lili, ai Lô, cantando a canção tão feliz que diz ai Lili, ai Lô. Corações queridos, vamos nos acalmando, sossegando a mente e vamos sentar em um jardim florido, pois é primavera. Vamos sentindo essa natureza amiga que nos envolve. Vamos sentindo que Jesus está cuidando de nós através dos seus mensageiros de amor.
Vamos deixando que a luz das estrelas nos envolve, nos fortalece, nos traz paz interior, aquela confiança e certeza. O que o Pai está cuidando de cada um de nós. O amor do Pai e de Jesus tem mais poder do que tudo. Por isso vamos nos acalmando, vamos trabalhando a fé e aquela confiança que eles estão conosco. Com essa certeza, com os nossos corações mais calmos, vamos pedir para os nossos irmãos que estão nos hospitais doentes, aqueles companheiros que estão em suas casas doentes, aqueles nossos irmãozinhos que andam pelas ruas, que não tem um teto para ficar. Vamos envolvendo os nossos familiares que estão doentes e a nós mesmos. A luz que vem de Jesus nos envolve. Podemos sentir, é só trabalhar a fé. Vamos pedindo pelas nossas crianças, os nossos jovens, que Jesus direcione o caminho deles. Vamos pedindo pelos nossos idosos, aqueles que estão nas clínicas de repouso, aonde eles estiverem, que eles possam sentir que a luz de Jesus está envolvendo cada um deles. Aqueles que estão nos asilos, que se sentem abandonados. Maria da Nazaré cuidando de cada um deles. Vamos pedindo pelos nossos lares, pelos nossos familiares e por nós mesmos. Vamos ter confiança, esperança e olhar essa natureza amiga. É a primavera, vamos sentindo esse cheirinho de flores que nos envolve, acalma os nossos corações, nos traz paz e a certeza que o Pai está cuidando de nós. Que assim seja, graças a Deus. Mãos que oferecem rosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar um pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria,
Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Estamos chegando ao final de mais um encontro. E assim nós vamos agradecendo. Obrigado, Senhor, Mestre Divino, pelo seu amor infinito por cada um de nós. Obrigado por colocar em nosso caminho as pessoas difíceis que nos ensinam a sermos mais pacientes, tolerantes e humildes. Que os seus ensinamentos possam nos tirar da ignorância, trazendo luz para a nossa vida. Agradecemos aos bons espíritos pela compreensão, pela paciência e tolerância, e que nós possamos também proceder dessa mesma forma com os irmãos que caminham ao nosso lado. Que possamos amar e perdoar sem julgamento, pois somos todos filhos de um mesmo Pai, que nos ama igualmente. Que possa, Senhor, nos conduzir pelo caminho da paz, da compreensão e do conhecimento, permitindo assim que os nossos olhos se abram para todas as bênçãos que nos são concedidas e que possamos sempre vibrar pelo amor, pela paz e equilíbrio de toda a humanidade e de todo o planeta. Que assim seja. Uma ótima e abençoada noite a todos. Ei, avante, sempre avante. Que Jesus nos abençoe, almas boas e queridas, abençoadas pelas oportunidades de aprender servindo de força raciocinada no bem do próximo. Aprendamos sempre. Quanto nos afaga o sentimento a vivência dos preceitos do Mestre dos Mestres na Terra Bendita. O orbe planetário, com a interferência amorosa de Jesus, programa mudanças essenciais à coletividade, e não é a força bélica destruidora de sonhos que se deve buscar, mas sim a grande realidade, o bem maior que Jesus nos traz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta assertiva do inolvidável amigo Jesus nos impele à mudança, na adaptação dos ensinamentos do Mestre amado à realidade vivida pelo povo brasileiro. Arredias algumas criaturas, outras acomodadas no ter, outras sentindo a necessidade da fé raciocinada, mas isoladas na busca das facilidades, como se a espiritualidade fosse obrigada a resolver suas questões, mesmo numa dependência afetiva. Por quê? Questionamento importante a considerar. Tendo-se o roteiro de luz e de bom senso que a didática do mestre lionês Allan Kardec propõe, parar no caminho da mudança é apenas complicar a busca da espiritualização. É lenta, sim, mas vivenciar no dia a dia a vigilância do pensamento é trazer os cuidados preventivos para o equilíbrio psíquico que assegura os preceitos escolhidos para a saúde integral. Ela está baseada nos antigos princípios e conscientes precursores dos ensinos de Jesus. Mente sã, corpo são, sintonia no bem, atração garantida do bem. Eis a fórmula simples, mas que requer compreensão para a mudança do que se pensa, do que se fala, do que se faz. Perdoem a insistência, meus irmãos em Cristo Jesus, de todas as crenças. Dia virá que cantaremos juntos em todas as crenças, hosanas ao Senhor.
Para tanto, a lei de justiça, de amor e de caridade não será apenas sonho, e sim esforço concentrado no bem ao próximo. A fraternidade será a auréola de luz abrigando todos os povos. Trabalho, solidariedade e tolerância estarão no frontispício de todos os ideais. Com Cristo Jesus sempre. Gratidão, Meimei, São Bernardo do Campo, 19 de setembro de 2025.